Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. Peçamos que Deus nos acompanhe nesse estudo, invocando a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixa seu positivinho, compartilhe com seus amigos e familiares. E do segundo livro de Samuel, traz uma sequência dos fatos desenvolvidos no capítulo 31 do primeiro livro e 1 do segundo livro, aonde nós temos duas narrativas da morte de Saul. No final do primeiro livro, ele se joga sobre uma espada e morre junto com seus 3 filhos. No capítulo 1, ele se joga sobre uma lança, não morre, tem um cara que aparece lá, mata. Com isso nós temos que Saul parecia quase que incompetente, não conseguiu nem se matar. Enquanto que Davi foi guerrear contra o povo de Deus, foi recusado pelos filisteus, voltou, viu o seu acampamento arrasado pelos amalecitas, foi atrás, recuperou tudo, não perdeu nada. Então nós temos uma vitória de sucesso e uma vitória de insucesso, de fracasso. Nisso, o capítulo 1 continua falando que Davi estava sentado, recebe essa notícia da morte de Saul, faz um lamento por Saul, que é rei, e por Jonatã, que era seu grande amigo. Já no capítulo 2, nós começamos com a unção de Davi em Hebrom, na tribo de Judá. Ele não precisa mais se esconder porque a perseguição de Saul cessou. Saul morreu. Então ele volta para sua terra, volta para sua casa e é reconhecido como rei de Judá. Versículos 1 até 4. Depois disso, Davi consultou Yahvé nesses termos: subirei a uma das cidades de Judá? E Yahvé lhe respondeu: sobe. Davi perguntou: a qual subirei? E a resposta foi: a Hebrom. Aqui, vocês lembram que Saul não tinha resposta? Davi consulta e tem resposta? Ou seja, o texto claramente é favorável a Davi, mostrando que ele é bem-sucedido, que ele tem respostas de Deus e de que tudo que ele empreende dá certo. Davi subiu para lá e também as suas 2 mulheres, Aquinoã de Jezrael e Abigail, a mulher de Nabal de Carmel. Quanto aos homens que estavam com ele, Davi os fez subir cada um com a sua família e se fixaram nas aldeias de Hebrom. Vieram os homens de Judá e ali ungiram a Davi rei sobre a casa de Judá. Hebrom é a principal cidade da tribo de Judá. Fica mais ou menos a uns 37 quilômetros de Jerusalém. Já no versículo 4, na parte B, nós temos que Davi tenta expandir o seu reinado. Ele quer agora o quê? Jabes de Galaade. Comunicaram a Davi que os habitantes de Jabes de Galaade tinham dado sepultura a Saul. Então Davi enviou mensageiro aos habitantes de Jabe, dizendo: bendito sejais de Yahvé por terdes realizado este ato de fidelidade para com Saul, vosso senhor, e lhe terdes dado sepultura. Que Yahvé haja convosco com fidelidade e lealdade, eu também agirei convosco segundo a mesma bondade, pois agistes assim. E agora que vossas mãos sejam firmes, sede fortes, porque Saul, vosso rei, está morto. Quanto a mim, a casa de Judá já me sagrou rei. Ou seja, ele quer expansão. Ele vai conseguir isso, gradativamente. Já no versículo 8 até o versículo 11, nós temos uma reação daqueles remanescentes de Saul. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tinha levado consigo Isbaal, filho de Saul. Paramos. Mas no capítulo 31, não falou que Saul e seus 3 filhos morreram? Agora aparece um 4º filho, chamado Isbaal ou Isbosete, que significa vergonha. Isbaal, Baal é os deuses dos povos vizinhos. Então, é a vergonha. É alguém que provavelmente seja fora daquele núcleo principal, mas Abner busca esse como filho. No versículo 9, Abner, ele o estabeleceu sobre rei sobre Galaade, sobre os Assuritas, sobre Jezrael, Efraim, Benjamim e todo o Israel. Davi só tinha ficado com Judá inicialmente.
Isbaal, filho de Saul, tinha 40 anos quando se tornou rei de Israel e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo de Davi reinou em Braom sobre a casa de Judá foi de 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio. Ou seja, parece que é tudo muito rápido, mas isso já tinha lá para 5 anos, Davi se organizando, implantando as coisas e Abner tentando ainda manter a casa de Saul através de um descendente, mesmo que não seja da linhagem principal, mas é descendente. Depois dos versículos 12 até o final, versículo 31, e pegando o primeiro versículo do capítulo 3, nós vamos ter algo muito interessante. Primeiro, Davi tenta expandir, existe uma reação daqueles que ainda são partidários, que são fiéis a Saul, e 2 personagens vão se destacar. Joabe, que é da tribo de Judá, chefe da guarda de Davi, e Abner, que foi chefe da guarda de Saul, e que colocou Isbaal para governar sobre Israel. Então começa uma guerra, perseguições, até que um pequeno grupo vem, 12 de cada lado, a parte de Davi vence facilmente, continua a perseguição, lá no versículo 31. Mas os servos de Davi mataram, entre homens de Benjamim e de Abner, 370 homens. Ou seja, uma guerra bastante sangrenta internamente. Eles não estão guerreando contra um inimigo, eles estão guerreando entre si. A tomada do poder gera isso. Até que eles chegam a um consenso e param momentaneamente. Isso vai ainda ter desdobramentos. E no versículo 1 do capítulo 3, que nós vamos abordar no nosso próximo estudo, está: a guerra entre a casa de Saul e a de Davi continuou, mas Davi se fortalecia, ao passo que a casa de Saul se enfraquecia. Então aqui nós temos já como que falando o que vai acontecer. O fim já está claro. Davi vai vencer. Temos que levantar algumas perguntas. Mas e o povo? Vocês ouviram falar alguma coisa do povo? Vocês ouviram falar alguma coisa de Deus? Não. Você está ouvindo falar de sucessão. A monarquia é exatamente isso. Eles estão preocupados consigo. E os problemas do povo? Parece que sumiram. Não, os problemas do povo continuaram. Os problemas de fronteira continuaram, a pobreza continuou a aumentar, muitos começaram a debandar para as religiões estrangeiras, os profetas não estavam aparecendo, os sacerdotes estavam enfraquecidos. Então, havia muitos problemas. Porém, o problema que aparece é o de sucessão. Quem vai ser o nosso rei? Javé está falando no texto como que é Davi. Davi está matando, está lutando como um rei pelo seu poder, já que ele foi sagrado rei. Dentro da monarquia, gente, o que vale é o rei. O povo está ali para servir, pagar impostos e não atrapalhar, porque quando reclama, o rei manda repressão com o seu exército. Por isso que Deus livrou o povo do Egito de uma monarquia, trouxe esse povo para o deserto, apresentou um projeto diferente, esse povo amadureceu o projeto nos 40 anos de deserto para entrar na Terra Prometida. Nem 2 séculos depois, eles caíram novamente no mesmo problema. E agora a gente vai comentar daqui para frente cada vez mais sobre os reis, os problemas de sucessão e cada vez menos sobre o povo e cada vez menos sobre Deus, até chegarmos aos livros dos profetas. Aí a gente tem a reação. Ao mesmo tempo que tem o rei, também tem o profeta para falar em nome de Deus para esses reis. Paz e bem!